cabeça pro ar. O depois de tudo depende do começo. Parece que o mundo sempre acaba no peito. A vivência nos túneis depende do seu medo. É fácil fazer a coisa certa, difícil entender o porquê. E a noite só parece uma criança, sabendo você o que fazer. Eu não entendo os meus caminhos, mas faço força pra me encontrar. Não é tão simples quando aparece a casa de cabeça pro ar. Depois de tudo, depende do começo. Parece que o mundo sempre acaba no peito. A vivência nos túneis depende do seu medo. Voltamos ao vivo com a Mariana e a banda Relicário, gente, aqui no Caleidoscópio. E também com um bate-papo sobre pai brother. É pra você. O que caracteriza um pai brother? O que ele faz que não é legal porque você acaba pagando um mico com a galera? Compartilhe histórias aqui com a gente. Aproveite para mandar um recado pro seu pai. Vou aproveitar e mandar um abração mais que especial pro meu pai e também pros pais que estão em Caceara, no Tocantins. Feliz Dia dos Pais para cidades do Brasil afora que estão aí ligadas no Caleidoscópio, hein? E para quem quiser comentar o tema do programa ou mandar uma mensagem aí pro pai, o nosso WhatsApp é o 996428473. Gente, tem essa história mesmo? Porque o filho vai ficando mais velho. Pai, não faz isso porque eu vou pagar mó mico e tal. Tem isso, não tem? Acho que eu vou levar um tempinho pra descobrir ainda. Ainda Vocês me quando contam tá aí já. criança, né? Fica mais tranquilo. O meu tá com 13, eu achava que ia ser isso, mas é interessantíssimo. Ele gruda, vai buscar na escola, minha esposa conta que ele abraça, beija, larga os colegas e vai abraçado com a mãe. Deita, senta no nosso colo, assim, em qualquer lugar. É muito de perfil, né? Eu acho que o outro já vai ser diferente. O outro de 9 muito bom. Tá mostrando que ser diferente. Ô, Nelson, no seu caso, né, do karatê, que tem lá as lições também, que tipo de lição no aprendizado dos seus filhos acaba tendo essa troca, né, de lá fora e dentro de casa? Que tipo de lições o karatê traz aí nesse sentido? Igual eu falei, meus alunos todos, na hora que está na aula ali, a gente acaba sendo também um educador, né? Igual o pai tem que ser, né? E o karatê, ele tem uma origem oriental e tem algumas coisas que trazem dentro disso aí, que é a questão do respeito, a questão também de saber se controlar mais. E eu acho que isso, em vários momentos da criança e também de todo mundo, é muito importante, né? Você respeitar aquela pessoa que está te ensinando alguma coisa. Lá no Japão, que é a origem do karatê, o professor, por exemplo, de qualquer coisa que seja, é uma das principais profissões que existem, né? O professor é muito valorizado. Legal. E isso no Brasil a gente precisa resgatar. A gente vê que o ensino no Brasil ele precisa ser resgatado, né? Uhum. E com isso a gente cobra muito do aluno essa questão do respeito com o professor. Mas cobra que eu falo assim, tem que acontecer de uma maneira natural. Uhum. Né? Ele sentir que é importante quando uma pessoa está te ensinando alguma coisa e também você respeitar o aluno. Legal. Né? Então a gente tenta levar isso também, eu tento levar isso também para casa, né? Muito bom, muito bom. Ô Bruno, aproveitando essa coisa aí também, né, de respeito e retomando um pouco do que a gente estava comentando no bloco anterior, essa questão do preconceito, a forma como as coisas são vistas muitas vezes, o que incomoda, né, muitos pais nesse sentido assim de uma cultura já instituída, que isso é um papel da mãe, que isso o pai não faz, ou então de colocar todos no mesmo rótulo de que todo pai é assim e ponto?
A gente vê um pouco desse reflexo nas mídias sociais, né? Onde sempre tem aqueles posts, a mãe saiu de casa e agora como que ficou o pai com a criança? Tá lá a criança toda adesivada, né? Ou de cabeça para baixo. Eu sou muito divertido, mas quando eu vejo isso, realmente reforça. E esse recorte parece que o pai é só para fazer as brincadeiras e para divertir. É isso também, mas não só isso, né? Na verdade, a gente tem uma série de tarefas de brincar, da alimentação, da rotina. Então, sempre quando eu vejo esse post, eu dou uma respirada e vejo, poxa, é algo criativo, divertido. Eu não posso perder isso dentro de mim, porque eu sou assim com meu filho. Mas a questão dessa cultura, eu acho que esse tipo de post sempre realmente reforça, que parece que o pai é só o divertido e a mãe que já tem a questão das regras. Não é, tudo igual o pessoal fala muito bem, é o diálogo, né? Vai lá e fala com a sua mãe. Ou seja, era muito disso, né? Hoje não, é ao contrário. Legal. É mais ou menos por aí. Leonardo, tem alguma coisa assim que te incomoda nesses estereótipos todos, né? Ele ressaltou esses memes, assim, que realmente, né, é o que a gente vê por aí. Incomodar não me incomoda, não, porque eu acredito nisso, né? Cada um vai saber ali da sua realidade, do seu papel, da sua responsabilidade. Eu acredito que isso é realmente cultural. Nós estamos passando por um processo de mudança ao longo dessas últimas décadas, né? Com a saída da mulher para o mercado de trabalho. Então, começa a se ter uma divisão de tarefas, seja ela na rua, seja ela em casa. E é o que eu falo, com diálogo, com combinado, com um pouco de planejamento, né? As coisas vão acontecendo de forma natural. E a criança vai se adaptando ao meio, né? Ela é fruto do meio em que ela vive. Então, se ela viver num meio em que existe aí o respeito, em que existe, né, o diálogo, o crescimento dela vai ser de uma forma muito sólida, né? E aí obtendo os êxitos para frente. Então, eu acredito muito nisso. Eu não me sinto incomodado e acredito que é o que o Márcio falou ali, uma adaptação. Nós vamos nos adaptando, porque também não é uma tarefa fácil, né? Para nós que talvez não tivemos essa educação, né? E quando você chega a ser pai, você se adaptar a esse processo. Mas é necessário. E como necessário, a gente faz e faz bem feito. Legal. Né? E é uma troca também, né, gente? É sempre essa troca. O que vocês têm, assim, como marca, que mais aprendem, assim, com os filhos? Né? O que vocês aprendem, assim, diariamente? Ou algo que, poxa, ele me deu uma lição ali e foi muito sem querer? Olha, a cada dia eu aprendo muito com a minha filha, com as pessoas. Eu acho que a vida da gente é um eterno aprendizado e tudo. Voltando lá um pouquinho, eu sou da época do benção, sim senhor, sim senhora, mãe, pai, né? Eu estou na casa de fulano, mãe, eu vou chegar a tantas horas. Eu sou dessa educação. Então eu aprendi a varrer a casa, aprendi a lavar roupa, aprendi a passar, a cozinhar. Então eu passei isso para minha filha e ela... Uma só foi até mais fácil. Não é porque eu quis uma só, não. É porque as condições financeiras não me permitiam ter duas. Entendeu? Então, assim, foi mais fácil educar a minha filha, sabe? E ela se tornou parceira, ela vendo. E o que ele falou é a coisa mais certa, né? Você tem um exemplo... a criança realmente segue o exemplo. Se o exemplo é do bem, então é do bem. E é o que eu passo sempre para minha filha, ó. Tem um político que morreu, que chamava Brizola, que falava que a essência de tudo no ser humano é a educação. E a educação engloba tudo, é honestidade, é parceria, coleguismo e tudo. Então, assim, nós temos que ter educação. Nós não temos dinheiro, nós temos que ter educação. Vai pagar as contas em dia, não vai dar calote, não vai fazer... Então, isso foi tranquilo. Legal. Então, no dia a dia, eu aprendo, né? Dentro do dia a dia, e ela aprende comigo também. Maravilha, Romeu. Márcio. Eu enxerguei os filhos lá quando eu fiquei grávido pela primeira vez como um presente de Deus para justamente aprender. Com a idade, né, os meninos crescendo, hoje eu estou vendo assim como eles me permitem quase que um espelho, sabe? Para me enxergar, porque eles retratam muito do que eu sou, do que a mãe é, do que os dois, né, os pais são com eles. E ali a gente vê o que a gente gostaria e o que a gente não gostaria. Então é esse aprendizado de voltar para dentro e falar assim, se eu não gostei, eu tenho que mudar, né? Maravilha. O Bruno, dá pra gente contar rapidamente um pouquinho da sua história, já que falamos aqui do momento em que ficamos grávidos, né? O Romeu lá na questão, né, de uma filha, ele no momento que ficou grávido. Você, né, no início até do programa, demonstrou assim, essa emoção, né? Quando foi essa escolha de ser pai. Como é que foi isso?
A nossa história ela é bem curiosa, porque eu conheci a Tereza na faculdade, eu era apaixonado por ela, e ela não dava muita bola para mim, mas enfim, acabou que a gente namorou, eu consegui, né, conquistar o coração dela. E a gente pensou logo ter uma criança, né? E foi em 2000, só que foi em 2011, a gente teve a primeira, entre o Natal e o Réveillon, a gente descobriu que nós estávamos grávidos, depois de tentar muito, porque nós tínhamos algum problema, enfim, então o percentual estava bem pequeno de ter uma criança, né? E conseguimos nesse meio tempo, do Natal e Réveillon de 2011, meses depois a gente perdeu. É a nossa estrelinha, a Rafaela. E foi muito difícil, bem traumático, só que a gente decidiu continuar e tentar e não ficar só lamentando, né? E justamente um ano depois, entre o Natal e o Réveillon de 2012, a mesma coisa. A Tereza jogou o teste de farmácia no lixo e eu sempre abria, né, com a expectativa. Às vezes ela jogava até antes da hora de aparecer a fitinha. E a gente descobriu que a gente estava grávido de novo e é o Samuel. Então foi algo muito esperado. Que bacana. E assim, é uma transformação, igual todo mundo aqui já falou muito bem, a questão da emoção, do diálogo. E o Samuel está aí hoje, lindão, com 3 anos, e é a razão da nossa vida. Ai, que linda a história. Então a história muito foi legal. meio que de superação. A curva da expectativa, de repente a gente teve essa perda, mas que está no coração da gente. E os presentes de Deus, né, gente? Bom e acho que é demais. isso que vale, né? Eu costumo dizer que o grande presente que a gente tem não é o presente material, né? É essa essência de troca, igual vocês falaram muito bem, o que a gente aprende com a criança, até como comer melhor. A gente tinha um histórico de não comer direito. Como que eu vou cobrar do Samuel para que ele coma direitinho se eu estou lá comendo meu sanduba com a Tereza? Então é até nisso que a gente aprende. O aprendizado acontece, E a gente toma um tapa na cara de uma criança, né? Entre aspas. Ai, vamos encerrar aqui esse bloco emocionante, né, gente? Que história linda. Pois é. Rapidinho, nós já voltamos com esse bate-papo de pai brother, com mais lições e aprendizado aqui para todo mundo. Até já.